Você já se perguntou como que analistas ou os youtubers mais famosos aí da plataforma que tem mais seguidores fazem para comprar empresas descontadas para encontrar oportunidades? Pois é, isso é feito através de valuation. Existem vários tipos de valuation. Pouco a pouco eu vou tentar ir trazendo ele aqui para o meu canal, só para você ter uma noção, para meio que te introduzir. E nesse vídeo aqui eu vou te introduzir ao valuation de fluxo futuro, tá? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Educação Financeira. Se você é novo no canal, isso aqui é um canal de investimentos que eu te dou dica no geral de como tentar acumular um patrimônio e entender melhor como que faz investimentos em renda variável. Então, se você é novo aqui, fica até o final do vídeo. Se você achar que alguma coisa que eu disser aqui te agregar, você deixa seu inscrito e deixa seu comentário. Tô meio doente hoje, acordei meio mal, faltei no serviço, né? Tô meio ruim aqui, então tô um pouco lesado, mas vou tentar fazer um videozinho interessante aqui para vocês. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o que é um valuation de fluxo de caixa, tá? Não vou entrar tanto em detalhe técnico, mas vou explicar para vocês o que é e vou te mostrar dois exemplos práticos para você ir aos poucos aí evoluindo como que você analisa empresas, tá? Um comentário rápido sobre bolsa, a gente vê o nosso Ibovespa dando uma retomada aqui, né? Tinha tido uma queda bem agressiva com a subida do dólar. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que causa a queda do Ibovespa. A gente já vê aqui que o dólar voltou a cair, né? Então é aquela relação inversamente proporcional que eu apresentei no meu vídeo, tá aí no canal, se você tiver mais interesse sobre isso. Onde a subida do dólar basicamente causa a queda do Ibovespa e a queda do dólar basicamente causa a subida do Ibovespa, né? E isso normalmente vai ser controlado ali com notícias, então a gente tem aqui no G1 que, apesar do presidente americano ter afirmado na véspera que a guerra estava praticamente terminada, Teherã foi novamente bombardeada pelos EUA e por Israel nessa terça-feira, com ataques descritos como os mais intensos da guerra até agora. Então a gente está num cenário político aí de muita incerteza, ainda não dá para saber se realmente está acabando, se é só o começo, o que vai ser desse conflito. Então a gente vai ver ainda muita volatilidade na bolsa, tá? Até porque historicamente é um ano de eleição aqui no Brasil, e isso por si só já traz muita volatilidade na bolsa. Então vale a pena você ficar no mercado aí de olho para você aproveitar oportunidades e também não entrar em pânico, tá? Porque a gente vai ver a bolsa subindo e descendo bastante aí nos próximos meses. Os nossos dois objetos de estudo hoje vão ser essas duas ações que eu tenho em carteira, tá? Eu tô um pouco triste, na verdade, que o Ibovespa já voltou a subir, porque eu não tive tempo de comprar. Com a queda do Ibovespa, a gente vê aqui que o Banco BMG, ele chegou a 4,74 e a Melnick, ela chegou a 3,64 também. São duas empresas que eu mais estou comprando no momento, tá? Então você vê que o preço das duas caiu abaixo do meu preço médio. E eu queria muito ter comprado, né? Mas como eu sou CLT, eu não recebi ainda. Eu recebo um vale ali no meio do mês. E a maior parte do dinheiro que eu invisto mesmo eu recebo no final do mês, né? Então, infelizmente eu não consegui aproveitar, mas vamos ver até o final do mês aí se cair de novo, né? Ainda assim, o preço atual da Melnick está bem abaixo do meu preço médio. Mas o BMG já saiu. Então vamos lá, talvez você já tenha ouvido falar disso antes, mas o que é um valuation de fluxo futuro? Eu escrevi uma definição aqui na tela preventivamente, tá? Meio que para eu não me perder, para ficar um pouco mais fácil de passar uma didática para vocês. Basicamente, é um método que projeta a capacidade de geração de caixa de um negócio para os próximos anos, traz esses valores para o presente usando uma taxa de desconto e soma tudo para encontrar o preço justo da ação agora. Falando assim, parece complicado, mas não é, tá? Basicamente, o que isso aqui significa? Alguns dias atrás eu fiz até um vídeo fazendo um react a um vídeo de outro canal que falou que o maior problema do investimento é que a inflação sempre vai corroer o seu lucro, porque lá na frente o seu dinheiro já não vale mais a mesma coisa. Então, isso que é muito legal do valuation de fluxo futuro. Ele pega o preço atual da empresa, a taxa estimada dela de crescimento no momento, são números que você coloca na forma, e você traz esse valor que ela vai gerar lá na frente a valor presente, para você tentar entender se o preço da ação hoje ele está justo, se ele está barato ou se ele está muito caro. Esse cálculo eu vou fazer aqui na plataforma da Word, é algo que você consegue fazer com Excel também, tá? É só montar ali os números certinhos, mas na plataforma da Word é mais fácil, porque eu pago assinatura, acho que é uns R$ 20 por mês, para eu poder ter acesso, e eles lançaram essa ferramenta aqui e ela é muito útil. Para você saber quais são os principais pontos aqui, ó, você tem que pegar o payout da empresa, certo? O payout é quanto do lucro que a empresa distribui para o seu acionista em dividendos. Por que isso é importante para essa fórmula? Essa porcentagem aqui de baixo, isso aqui significa Return on Equity, tá? E basicamente, o que é ROI? ROI é Return on Equity, quanto de lucro a empresa gera, dividido pelo seu patrimônio líquido, que é a parte que você, como acionista, compra quando você compra uma ação. Então, por exemplo, se a empresa tem um patrimônio líquido ali de 1 milhão e ela gera um lucro de 100 mil reais, então ela tem um ROI de 10%, certo? E aí, qual que é a relação entre esses dois números? O payout é a parte do lucro que a empresa distribui para você. Logo, se a empresa distribui para você, ela não consegue crescer em cima daquele lucro, certo? Então, note que quanto maior for o payout da empresa, e algumas empresas são até criticadas por isso, quanto mais ela distribui ao acionista, menor é sua taxa de crescimento.
Tá vendo que com payout de 90%, a taxa de crescimento esperada da empresa é de apenas 1,26%? Porque ela está distribuindo 90% do seu lucro. Então, o que vai crescer esses 12,65%, que é a média atual de crescimento do Banco BMG, tá? Vai ser só os 10% restante. E aí a gente tem uma taxa de crescimento muito pequena. Mas o payout médio do Banco BMG mesmo, ele fica em torno de 60%. Tá vendo a diferença? Ó, aí já sobra 40% do fluxo de caixa para a empresa crescer, esses 12,65%, fazendo um cálculo na média aqui, tá? Referente ao Banco BMG especificamente. E aí a gente tem uma taxa esperada de crescimento de 5,06%. Então perceba que quando você faz um valuation, isso é qualquer valuation, tá? Não só de fluxo futuro, é você que monta as premissas. Você que coloca, quando você fizer a análise da empresa bonitinho, pô, qual que é o payout da empresa? Quanto que ela paga e quanto que ela cresce. Aí você vai montar certinho ali dentro do seu valuation e vai ver, pô, baseado nessas premissas, ela consegue crescer tanto. E quanto mais ela distribuir, menos ela cresce, e quanto menos ela distribuir, mais ela cresce, né? E aí é por esse motivo que tem várias teses de investimentos diferentes. Tem gente que foca mais em empresas que distribuem a maior parte do seu lucro, tem gente que gosta de empresas que não distribuem nada e aí só cresce bastante e a cotação também sobe bastante. Se você acompanha o canal há mais tempo, você já sabe que eu gosto de exigir ali pelo menos 10% de dividendo yield, tá? Inclusive, se a gente fizer um cálculo rápido aqui, ó, a gente está colocando um payout médio de 60%, certo? A própria Ward aqui já preencheu qual foi o lucro líquido do Banco BMG em 2025, que foi 587 milhões. Então, se a gente pegar esse 587 milhões aqui e fizer os 60% de payout, que é a média que a gente está falando que a empresa distribui, a gente então divide pelo número de ações. A gente consegue encontrar aqui na Ward, tá? Que são em torno de 645 milhões de ações. Então, 645, 682, 348. E a gente encontra um dividendo distribuído de 54 centavos, tá vendo? Quando a gente olha para a cotação do BMG hoje, isso nesse preço aqui, né, que já subiu, mas se a gente olha para o meu preço médio, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ó, eu tenho um preço médio de 4,85, tá vendo? Se a gente pega esses 54 centavos e divide para o meu preço médio, que está de 4,85, eu estou projetando um dividendo yield de 11%, tá vendo? É até 1% a mais do que eu exijo, que são meus 10%. Por isso que nessa queda aqui eu queria ter aproveitado para comprar. É assim que você vai meio que descobrindo se uma empresa está descontada ou não frente à sua tese. Mas isso aqui é só o cálculo de dividendo, né? Então eu estou aqui pegando quanto que eu acho que é o payout do Banco BMG, na média, né? Quanto que eu acho não, que esse dado vem do investidor 10 ali, é um apanhado, certo? Qual que é a taxa de crescimento da empresa e qual que é o lucro. E aí você consegue descobrir qual que é a estimativa que a empresa vai distribuir e você divide pelo preço que você está pagando para ver qual que vai ser o seu retorno em dividendo, certo? Já no fluxo de caixa descontado, a premissa dele é um pouco diferente. É basicamente frente a uma taxa de desconto, que é o que você está exigindo de retorno no seu investimento, aqui de 15%, quanto que a empresa deveria valer frente ao que ela está para gerar. E aí você consegue descobrir se o preço atual é justo ou não é justo. Então veja que nessas premissas aqui, ó, a gente colocou 60% de payout, colocou o ROI do banco, que está nessa casa aqui mesmo, de 12%, e a gente tem uma taxa esperada de crescimento de 5%. E aí a própria fórmula aqui no aplicativo, ele vai calcular os próximos 3 anos, tá vendo? Então a gente tem o lucro de 2026, que é 5,06% mais alto que o de 2025. A gente tem o lucro de 2027, que é 5,06% mais alto que o de 2026, e assim por diante, tá vendo? Então veja que isso aqui é um cálculo que você consegue fazer à mão também, desde que você entenda a sua premissa, inclusive existe fórmula para isso, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante a descobrir se você está pagando caro ou barato nas empresas. Esse perpétuo no final aqui é legal te explicar o que é também, que aqui a gente basicamente está falando o seguinte, olha, 2026 vai crescer 5%, 2027 5% também, 2028 5% também, e em todos os anos seguintes, após 2028, a empresa vai crescer só 3%, para sempre. Por que a gente faz esse cálculo do perpétuo e por que ele é tão baixo? O perpétuo ele tem que ficar abaixo do PIB do país, certo? Então, no Brasil, a gente tem um PIB aí em torno a 4, 5%. Uma empresa ela nunca vai crescer mais do que o país. Então, normalmente, o perpétuo que as pessoas estimam é de 2 a 3%, tá? Eu gosto até de fazer um valuation mais conservador e colocar um perpétuo de 2%, ó, tá vendo? Então, veja que é um valuation bem pé no chão. A gente está falando que o lucro do banco vai crescer só 5% nos próximos 3 anos aí, em cada ano, né? E depois um perpétuo de 2%. Mesmo com essas premissas, se o banco tiver essa crescida consistente, não tiver crescidas maiores, porque aqui a gente vê que ele cresceu 110%, tá vendo? De 2024 para 2025. Então, o lucro do banco saltou pra caramba, né? Foi um lucro recorde. O banco agora ele tá fazendo expansão de capital.
fez ali subscrição, da qual eu tô participando, tem vídeo disso no canal também, para ele poder expandir sua carteira de crédito. Então será que ele vai crescer só 5% mesmo? Então veja que a gente está fazendo um valuation bem conservativo. E mesmo com esse valuation conservativo, a gente tem aqui uma realidade projetada que o banco, teoricamente, teria um preço justo por ação de 8,47, tá vendo? Tem um upside de 70%, cara. Então, tanto na nossa avaliação de quanto dividendo que o banco vai pagar, quanto referente ao seu crescimento, o Banco BMG hoje, nessas premissas que eu tô colocando aqui, que são premissas que eu considero bem razoáveis, ele estaria descontadíssimo, tá vendo? E aqui ele tá apontando 70% de upside em cima de uma cotação de 4,98, né? A cotação atual do BMG mesmo aqui tá em 4,91, na verdade. E se você aproveitou para comprar aqui, ó, abaixo de 4,80, você vai ter um preço bem menor, que é igual ao meu. E aí você tem um upside maior ainda. Então veja que é muito importante você comprar ações com desconto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para Melnick, tá? Que é outra ação que eu tô comprando bastante. Eu queria ter comprado mais, como eu falei para vocês, mas eu não tinha dinheiro em caixa, né? Se a gente vem aqui na Melnick, eu vou colocar um payout, na verdade, bem maior, porque a Melnick tá com payout em torno de 100%, na verdade, tá? Se você for ver lá certinho, no Investidor 10 eles estão distribuindo a maior parte do seu lucro, então eu vou colocar um payout aqui de 80%. O ROI da empresa tá na casa aí dos 14%. E isso daria pra gente uma taxa de crescimento esperada de somente 2,78%, tá vendo? Eu acredito que a empresa ainda vai crescer mais que isso, porque eu li o relatório da empresa e é por isso que é importante você ler. Para quem não sabe, a Melnick ela é uma incorporadora de Porto Alegre, ela trabalha com prédios residenciais de alto padrão. Então ela vai lá, pega um financiamento, ergue um prédio lá de apartamento enorme, comercializa para todo mundo e é daí que ela tira o lucro dela. Como a gente está precificando queda de Selic, eu enxergo para essa empresa uma melhoria, porque o financiamento para ela erguer prédios vai ficar mais barato, né? Porque vai diminuir a taxa de juros do país. E também para as pessoas financiarem e comprarem cada vez mais apartamentos. Apesar que o estoque da Melnick ele já está sendo vendido com bastante eficiência, bastante procura, e eles ergueram um braço chamado Melnick Partners, que está fazendo parceria agora com incorporadoras de outros estados, tá? Então eu realmente estou esperando aí que a Melnick vai ter um crescimento muito maior do que 2,78% na média. Mas aqui a gente está aqui para fazer um valuation conservador, certo? Vou até reduzir o perpétuo para 2%, da mesma forma que a gente fez no Banco BMG. A gente vai usar a mesma taxa de desconto, que é a premissa dos 15%. A plataforma já preencheu aqui o lucro para a gente, né? Esse aqui é o lucro estimado de 2025, porque o relatório oficial ainda não saiu, mas eles lançaram uma prévia. Inclusive vai sair acho que dia 18, aí eu vou trazer aqui para o canal também. E qualquer coisa a gente atualiza esse valuation. Mas perceba que só da forma que está aqui, estimando um crescimento bem conservador, de menos que 3% nos próximos 3 anos e um perpétuo de 2%, com a empresa distribuindo 80% do seu lucro, a gente teria um preço por ação justo de 7,40, com um upside de 95%, tá vendo? Então isso é uma coisa que a gente comenta, né? Eu fiz um vídeo sobre Vale e teve um viewer que perguntou no comentário, eu comentei, né, no vídeo que tinha outras ações que eu considerava que estava com muito mais desconto no momento, e ele perguntou quais eram. E eu falei para ele que eu estava comprando no Banco BMG e Melnick. Então, às vezes, não é nem a questão de, por exemplo, você tem uma empresa que ela é boa e que ela está descontada no mercado financeiro, mas você tem empresas que também são tão boas quanto, e às vezes elas estão com desconto ainda maior. Então acaba compensando bem mais, tá vendo? E é por isso que eu tô muito de olho na Melnick, porque você vê que no Banco BMG a gente tem um upside potencial de 70%. Tanto é que eu já comprei pra caramba, né? Eu tô participando das sobras da subscrição também. Já tenho 724 ações, há um saldo aqui de mais ou menos 3.600. E agora eu tô querendo aumentar a minha posição de Melnick, porque dessas 3 ações aqui que eu escolhi comprar nos últimos meses, ela é que tá com maior upside potencial, tá vendo? BBSE também tá com desconto bom, tá? Pra quem tá querendo colocar uma seguradora aí na carteira, tem o vídeo da empresa no canal. Mas dessas 3 empresas no momento, a que tá com maior upside potencial seria a Melnick mesmo. E agora fazendo o cálculo de dividendos, né? Que é o que eu gosto de fazer. Se a gente pega esse mesmo lucro aqui, ó, de 173 milhões, não vou nem atualizar, tá? Para 2026. Digamos que a empresa tem o mesmo lucro agora em 2026 que ela teve no ano passado, de 2025. Então vou colocar aqui 173.362.000. A gente vai colocar os 80% de payout, que foi o que eu coloquei de premissa, que a empresa vai distribuir. Encontra aqui em torno de 138 milhões. E a gente divide pelo número de ações, que é 205 milhões. Então a gente tem um dividendo potencial aqui de 67 centavos, tá vendo? Se a gente pega esses 67 centavos e divide pela cotação atual de 3,77, a gente tem um dividendo yield projetado de 17%, cara.
Então agora você tá entendendo por que que eu fiquei tão louco quando eu vi que caiu aqui a 3,65 e eu queria comprar e eu estava sem dinheiro em caixa, né? Bom, esse vídeo eu vou deixar por aqui mesmo. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Deixe um like, um comentário aí embaixo. Eu realmente tô meio doente e minhas ideias tá se embaralhando aqui na minha cabeça, mas foi pelo menos uma introdução para vocês do que é valuation de fluxo futuro e a importância de comprar empresas baratas, né? Porque você imagina quando a Meonix subir, a gente encontrou aqui um preço justo tecnicamente de 7,40. Quando ela subir para esse preço, esse dividendo aqui de 67 centavos, ele não vai ser mais 17%. Para quem estiver comprando a preço justo daqui a um tempo, ó, vai ser um dividendo de 9%, tá vendo? Então por isso que é importante você sempre se antecipar frente ao mercado e buscar boas oportunidades, né? Bom, é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.